E aí pessoas, bom, bem-vindos a mais um sincericídio aqui no canal. Eu vou fazer esse aqui um quadro meio que regular, vez ou outra eu vou falar sobre alguma coisa meio polêmica. Existe polêmica da semana, existe o sincericídio. A diferença aqui é porque o sincericídio é um quadro que eu vou pegar algum assunto específico que geralmente um criador de conteúdo não vai querer falar porque sabe que vai ter muito hate. Ainda assim eu vou falar sobre isso. Então, não tem um intuito aqui de gerar hate, mas eu sei que com esse tipo de vídeo as pessoas não vão se agradar muito, porque é uma opinião mais forte assim do que o normal, né? Então, pelo menos se você, que é meu inscrito aí, gosta de me ver mais puto do que o normal, esse aqui é o vídeo pra você, que esse aqui eu vou levar um pouco o ânimo, tá? Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar hoje sobre jogos competitivos, mexer um pouco com essa coisa de jogo competitivo, de benchmark e tudo mais. E vou falar aqui umas coisas que eu penso sobre isso, tá? Como eu disse, esse aqui é um vídeo relatando minha opinião, não é nada assim que, é isso porque é isso, mas é minha opinião, então já entenda aí sobre isso, né? Começando aqui então, o que me fez pensar nesse vídeo aqui, o que me fez querer comentar? Foi um comentário que eu recebi num vídeo que eu fiz do 2678 versão 3 contra um Ryzen 5 3600. Mas eu fiz dois vídeos sobre esses processadores. Um foi em jogos online competitivos e o outro foi em benchmark sintético, como que eu sempre faço, né? E eu recebi um comentário recentemente, hoje mesmo, de uma pessoa que falou bem assim: benchmark é meio nhé para fazer comparativo. O negócio é botar um BF5, multiplayer, 64 players e já era. E eu nem quis falar pra pessoa, eu fiz um vídeo também em jogos competitivos, nem falei nada, só respondi mesmo ele. Respondi basicamente o seguinte, que o motivo de você ter um benchmark sintético em um jogo é justamente para que você faça comparativos, tá? Jogo competitivo normalmente não tem esse benchmark sintético, não tem muitas funções para você fazer comparativos. E por que isso? É meio um negócio científico, tá? Eu não sei se vocês veem aquele negócio de método científico e tudo mais, mas uma das premissas que você tem para saber se algo realmente é factual ou não é que você consiga replicar aquela informação, independente de onde você esteja no mundo, você consegue replicar, mas só precisa mesmo ter as ferramentas específicas, né, os instrumentos específicos. Então, o que você precisa ter para replicar um teste que eu fiz aqui, por exemplo? Você precisa ter o jogo e você precisa ter pelo menos um processador, uma placa de vídeo igual, que aí você consegue com isso ter base nas suas peças. Por exemplo, um processador Ryzen 5 1600AF com placa de vídeo X. Aí eu faço um vídeo aqui com o Shadow of the Tomb Raider, né? E aí faz uma média de FPS X na configuração gráfica X. O Shadow of Tomb Raider ele tem um benchmark sintético que segue ali os mesmos padrões. Então você em casa pode pegar o seu próprio processador, colocar na mesma configuração gráfica e aí você vai ver o desempenho daquele processador com aquela tua placa de vídeo. Aí você vai fazer um comparativo. Então quer dizer que se eu mudar essa placa de vídeo para uma placa de vídeo próxima que o Scandal usou, eu vou conseguir tanto de aumento de desempenho em relação à minha atual. Agora quando você usa um jogo competitivo, por exemplo o BF5, é um pouco mais complicado, porque são vários mapas. Então eu, como criador de conteúdo, posso fazer um mapa específico, aí você vai testar em outro mapa específico, vai dar um resultado muito diferente. Configurações gráficas são muito diferentes também, o BF5 tem vários tipos de configurações, resoluções, vai ser difícil você também equilibrar ali, até porque esses jogos competitivos, eles atualizam demais, né? E aí você às vezes nem tem mais uma coisinha que tem nesse jogo competitivo que eu fiz o teste, já não tem mais quando você for fazer. Por exemplo, o Warzone. O Warzone atualiza pra caramba. Todo mês tem uma atualização diferente. Aí você não consegue ter uma base porque você não pode usar um resultado antigo porque já mudou demais o jogo. É até ruim pra mim que produzo conteúdo, porque eu não consigo fazer todos os testes no mesmo dia ou no período de 3 dias. Eu preciso, sei lá, de uma semana, um mês para fazer esses testes. Então é muito mais fácil fazer com um benchmark sintético de um jogo que está há um tempo no mercado, já não tem tanto driver novo para aquele jogo lá, não vai fazer muita diferença isso, eu posso usar as mesmas coisas. E aí, um mês depois, 2 meses depois, eu consigo replicar aquele teste que vai ter um desempenho muito parecido. Pode não ter desempenho idêntico? Pode, mas vai ter um desempenho muito parecido na margem de erro do IBGE. Já nesses jogos competitivos é muito mais difícil. Esse seria o principal motivo porque muitos criadores de conteúdo não fazem vídeos nesses jogos competitivos e quando fazem ali em locais específicos, tá? Geralmente você vai ver o cara fazendo até no modo offline, aí muita gente vai reclamar, mas tem que testar no online. É porque no online é pior ainda para fazer teste. Pelo menos no modo offline você consegue seguir uma sequência ali devido à cutscene e tal. No modo online é muito complicado. Então você tem uma noção. Noção você vai ter de desempenho de processador X
com placa de vídeo Y e processador X com placa de vídeo Y, mas você não vai ter aquela certeza que vai ser aquilo mesmo. Até porque também em jogo online é fácil que eu meio que manipule os dados se eu quiser para que processador ou placa de vídeo tal desempenhe melhor, porque aí tem vários mapas, cada mapa tem um peso diferente e cada situação tem um peso diferente, né? Então se eu mostrar só, sei lá, no BF5, uma situação ali num campo cheio de mato, né? Aí você vai ver, então o processador aqui não está sendo muito usado, posso usar esse processador aqui de boa. Aí você bota em outro mapa que tem muito mais detalhe, que tem mais construções, aí aquele processador lá que estava indo bem no mapa já está indo mal no outro. Aí você tem também uma noção distorcida sobre o que acontece. Já no benchmark sintético desses jogos, ele é mais bem pensado, né? Você tem diversas situações que você vai ver ali os usos e você pode comparar em vídeo, né? Você vai ter ali certinho a sequência. Então é muito mais fácil por diversos motivos e até para que você faça e replique esses testes em casa e tenha certeza que aquele youtuber não está mentindo, que você usa o benchmark sintético. Então é um dos motivos para eu ter mais vídeos aqui no meu canal de benchmark sintético, até por ser mais fácil do que jogos competitivos, né? Eu teria que tirar 2, 3, 4 dias para fazer vídeos em jogos competitivos aqui sem parar, e aí o que acontece também? Meu canal fica sem fazer conteúdo. Eu sou um criador de conteúdo que depende do YouTube para que ele mande os vídeos para as pessoas. Não adianta nada se eu fazer os vídeos e aí o YouTube começa a não mandar porque ele está vendo que eu não estou atualizando o meu canal constantemente. Então vocês sabem também desses problemas. Você vê muitos YouTubers atualmente falando sobre esses problemas. Não tem como eu parar ali uma semana para ficar fazendo teste em jogo competitivo, sendo que eu não vou ter o retorno isso. Às vezes o YouTube nem vai entregar os meus vídeos. E eu poderia também fazer um teste mais meia boca, mas eu não gosto também de teste meia boca no canal, né? Sei lá, fazer um jogo só e tudo mais. Eu queria fazer logo 5 jogos competitivos num vídeo só, mas isso requer muito tempo e é muito mais complicado, é muito mais difícil de acertar do que um jogo com benchmark sintético, tá? E você também consegue ter noções no benchmark sintético sobre aquele jogo lá competitivo, é só pensar um pouco mais, mas as pessoas, eu sei também que é um pouco complicado ela conseguir associar um benchmark sintético de jogo lá normalzinho, AAA, com jogos competitivos. Mas, como eu disse, não é muito fácil não. Então essa já é uma resposta para quem fica cobrando demais de mim, é a resposta sobre isso. Agora falando sobre o problema em si de jogo competitivo, porque ainda assim eu não fiz, porque já daria para eu ter feito alguns vídeos de jogos competitivos. Por que eu não fiz? Vocês que gostam de jogos competitivos são chatos para um caralho. Realmente é isso. E vocês veem que eu nem falo muito tipo de palavra mais forte assim no canal, nem porque eu sou um santo, mas é porque não vejo necessidade. Mas é só para retratar o quanto que esse pessoal que joga jogo competitivo é muito, muito chato. É uma comunidade extremamente difícil de se lidar, ainda mais quando eu estou falando de fazer vídeos com 5 jogos desses. Então eu vou ter que lidar com a comunidade de CSGO me enchendo o saco, a comunidade do PUBG me enchendo o saco, do BF, do Warzone me enchendo o saco, todo mundo me enchendo o saco, porque cada um vai ter um jeito de ver aquele jogo competitivo diferente, vai ter um jeito de falar, deveria ter feito isso, deveria ter feito isso, deveria ter feito isso. Nunca tá bom o suficiente para esse pessoal. É muito mais fácil hoje também fazer um vídeo de benchmark sintético, porque eu sei do que eu tô fazendo ali, né? Eu posso explicar melhor, até porque se também a pessoa não se agradar, eu sei que ela tá fazendo uma burrada, que ela não entende do que ela tá falando. Já o jogo competitivo é um pouco difícil de explicar por ela. Por quê? Porque é difícil explicar para vocês que vocês são ruins. É realmente isso, tá? Geralmente quando você se importa demais com algumas coisas de jogos competitivos é porque a pessoa é ruim, ela começa a botar culpa nas outras coisas do que nela mesma, né? Então a culpa é resolução, a culpa é qualidade gráfica, a culpa é meu headset, a culpa é meu mouse. A culpa é sua, você é ruim, tá? Você coloca a culpa nas outras coisas, mas infelizmente é você o problema. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, já estou acelerando um pouco aqui, mas o que eu quero dizer com isso? Eu fui um jogador por muito tempo de CS 1.6, tá? Não era um pro player, mas eu era bom. Eu era bom o suficiente para saber que se eu enfrentasse um pro player, eu não seria estronchado, né? Eu conseguiria fazer algumas coisas, eu conseguiria matar o cara, porque CS, né, é de quem dá HS primeiro. Então eu saberia, sei lá, fazer um x1 contra um pro player, eu não vou perder de 0, sei lá, 11-4, digamos assim, né? Eu acho que já é consideravelmente bom. Enfim, eu era um player bom. Eu não sei como colocaria hoje em medalhas, né? Porque hoje é tudo medalha não sei o que, ranking não sei o que, mas eu era um bom player, né? Eu já participei de campeonatos online e tudo mais.
Não era nem o melhor do meu clã, mas eu era suficientemente bom para saber que eu era bom. E eu joguei o CS durante 6, 7 anos, eu joguei por muito tempo no Steam, e depois eu passei para Steam, tá? E falando sobre a perspectiva de alguém que jogou naquela época e depois começou a entender o que acontecia, a maioria das coisas nesses jogos competitivos, eles são mitos, são superstições. Por exemplo, quando eu jogava, tinha muita pessoa que falava assim: ah, qual a sua config? Passa a minha config, qual a sua resolução? Você joga bem, não sei o quê. A pessoa acha que ao usar as mesmas configurações de uma pessoa que joga melhor do que ela consequentemente vai ficar melhor. Quando na verdade é uma questão mais de adaptação, de você testar o que você se sente melhor, até com as coisas que você usa em casa, e você vai fazendo os testes e você vai melhorando para você ficar confortável naquilo. Mas não significa que se outra pessoa do outro lado do mundo tentar aquilo, ela vai ser boa também, porque isso diverte muito, depende do seu gosto, tá? Então eu baixava muitas configs de pro player no começo, jogava na época do Fnatic, do MIBR, né, Spawn, Kogo, essas paradas assim. E aí você ia baixando as configs e você via que todo pro player usava uma configuração diferente. Algumas coisas se mantinham, tá? Por exemplo, todo mundo queria ter 100 quadros por segundo, que era o máximo do CS 1.6. Mas outras coisas divergiam, por exemplo, tinha gente que preferia usar a arma da mão direita, tinha gente que preferia usar a arma da mão esquerda. Faz diferença mecanicamente nisso? No CS vai fazer alguma diferença? Não, mas na sua cabeça faz diferença. Muitas pessoas usavam miras maiores, as outras miras menores. Faz diferença você matar mais ou menos pessoas no CSGO considerando a mecânica do jogo? Não, mas a sua mente vai fazer esse efeito. Então você vai achar que sim. Ah, faz diferença a resolução na época? Muita gente usava a resolução 640 lá no CS 1.6. Outros, menos quantidade, mas outros usavam 800 por 600. Eu usava 1024 por 768. Eu ficava mais confortável nessa resolução. E quando eu falava para as pessoas isso, elas, nossa, você usa assim, eu não consigo matar ninguém. Mas, assim, não faz diferença na real não faz diferença. É o que você se sente mais confortável. Mas as pessoas não entendem isso porque envolve superstição, né? É a mesma coisa que falar assim, ah, meu time perdeu porque não fui com tal camisa. Ah, meu time perdeu porque não fui. Se eu tivesse ido ali assistir o jogo, aí sim meu time teria ganho. Não faz diferença nenhuma. O problema é muito maior do que isso, né? Mas as pessoas têm essas superstições e elas levam isso aos jogos competitivos porque aí envolve habilidade, envolve um competitivo. É competitivo mesmo, competição, e você quer ter desculpas para você ganhar ou perder. Você quer enxergar padrões. Porque o ser humano é isso, né? O ser humano é um ser que tenta fazer padrões. Então a gente tenta achar padrão em tudo, né? Até daí vem o preconceito. A gente tem vários preconceitos porque a gente encontra vários padrões. E em jogos competitivos, coisas competitivas, esses padrões não fazem tanto sentido assim, mas a gente quer que faça, por isso que a gente estabelece isso. E aí, o que eu estou falando? O que tem a ver uma coisa com outra? Na verdade, tem tudo. Se você não entendeu até agora, não sei qual forma de explicar melhor. Mas é isso. Hoje, nos jogos competitivos, eu vou dar um exemplo muito fácil. Eu estava fazendo uma live no PUBG. Eu estava falando uma coisa sobre isso, tá? Eu não estava dando esses exemplos que eu estou dando aqui nesse vídeo, mas falei um pouco sobre isso. E eu falei, gente, é um pouco difícil fazer vídeo do PUBG, porque toda vez alguém fala uma configuração diferente e tal. Aí eu perguntei para as pessoas, ei, qual configuração que você usa? Aí a pessoa falou, ah não, no PUBG tem que ser, esse já é um problema, né? Tem que ser, como se só existisse o meio certo, né? No PUBG tem que ser tal resolução, colocar tudo no baixo, menos tal coisa que é no médio, menos tal coisa que é no alto. Aí eu falei, tá bom, vou colocar assim. O que aconteceu? Outra pessoa chegou lá e falou, não, peraí, no PUBG na verdade é assim, porque é assim, e a resolução tal, e a configuração gráfica tal, tem que ser assim, porque pro player tal usa assim, a maioria dos pro players usam assim. E aí ficaram, sei lá, umas 3 ou 4 pessoas que gostavam de PUBG, que jogavam PUBG, e todo mundo falava que uma coisa diferente. Ninguém chegou a um consenso. E as pessoas não conseguem perceber que elas não chegam a um consenso porque é aquela questão de gosto. Não importa se 5 pro players usam de um jeito e 5 usam de outro. Eles usam por gostos pessoais. E às vezes até patrocínio, porque às vezes o cara é obrigado a usar de uma forma lá para mostrar o patrocínio dele também. Por exemplo, o cara é obrigado a usar um headset e você acha que aquele headset é bom, mas na verdade ele está usando aquele headset porque ele é patrocinado por aquele headset. Não significa que se fosse outro headset não seria bom. É uma coisa também que vem enchendo o saco no meu canal. Eu faço um vídeo de headset, cara, consigo ouvir passos? Ah, mas não é 7.1, eu não vou conseguir ouvir passos. Pô, tu é surdo, cara?
Claro que tu vai conseguir ouvir passos, mas você tem que jogar o jogo, você tem que entender ali o que cada som faz, da onde vem cada som. E quando você tem um headset minimamente bom, R$ 120 para cima, você já consegue ter essa definição ali de saber o que cada som faz cada coisa. A não ser que você tenha uma placa muito ruim, com um som muito ruim, alguma coisa está dando errado na sua configuração, é para que você consiga sim ouvir, tá? Não tem essa que, headset tá melhor, a não ser que seja um headset igual o Baltar falou, que ele tem um headset lá que tem uma coisinha um pouco diferente que é até considerado cheat. Mas a maioria dos headsets não vai ter essa diferença. A diferença está em você, a diferença está na sua habilidade. Não tem como eu, por exemplo, que não jogo BF5, eu não jogo PUBG, aí eu vou testar aquele headset no PUBG, eu não vou conseguir saber de cada local que está vindo direito o som, porque eu não tenho afinidade com aquele jogo. Mas se você me colocar num jogo, por exemplo, no CS.6, que como eu disse, eu jogava há muito tempo, ou no Dota 2, que como eu disse, eu jogo há muito tempo, eu consigo saber, sim, onde cada som vem, independente do headset que eu tenho aqui. Então, isso é coisa de crendice que vocês têm que entender. É claro que headsets piores ali de 50, 20 reais, eles podem ter um driver muito ruim, mas quando você chega a certo nível, a partir daquele nível lá, é marketing, é propaganda, é superstição, o pessoal tá brincando com você. Mesma coisa com mouse. Mouse, depois de um certo nível, é mais a questão de tamanho, de pegada, tá? Vai ter uma diferença também na duração, né? Porque alguns eles são feitos com materiais melhores do que outros. Mas no geral, se você conseguir se adaptar com aquele mouse ali, você vai achar ele o melhor mouse do mundo, mesmo que ele não seja o melhor mouse do mundo. Mas aí depende de você ter tempo. Não adianta nada você pegar um mouse de um pro player que é de R$ 500 e você achar, agora eu sou o pro player. Não, você não vai ser. Você ainda assim vai perder para um cara que tem um PC de R$ 1.000, de R$ 800 que ele comprou baratinho ali, que tava jogando a 60 quadros por segundo e você tá jogando a 120, mas você é ruim, o cara é bom. Você perde muito tempo querendo arrumar desculpas e aquele cara tá querendo ali só jogar, treinar, e ele vai conseguir ser melhor que você, independente da configuração que ele está utilizando, independente da tua configuração, tá? E também tem aquela afinidade também para jogos, porque tem pessoas que são ruins, independente do tempo que passe. Por exemplo, Dota. Jogo Dota há muito tempo mesmo, não quero nem falar. Muitas horas de Dota, 5.000, 6.000. E eu sou ruim. Não importa ali o quanto que eu tente ali dar umas desculpas, na verdade o problema está em mim, né? Eu não vou conseguir passar de um certo nível que as pessoas que às vezes estão jogando há 2, 3 anos, elas me passam. Infelizmente, não é um jogo que é perfeitinho para mim, né? Realmente eu era melhor no CS.6 do que eu sou no Dota, mas como que eu não gosto do CSGO, acabei indo para esse outro jogo que eu sou mais ou menos bom, tá? Pelo menos eu fico um pouquinho acima da média, mas ainda assim não é grandes coisas. Então é isso, né, gente? O negócio é vocês entenderem que tem muita gente que é muito ruim, independente da configuração, você vai continuar sendo ruim. Tem muita gente que é muito boa, independente da configuração, vai ser muito boa. Essas coisas de quadros por segundo, dependendo de um certo nível de quadros, não vai ter tanta diferença assim. Eu sei que em alguns jogos vai ter um pouco de diferença, por exemplo, no CSGO, realmente 60 quadros fica um pouco complicado de você jogar. Mas depois dos 150, 200, cara, você tá querendo já puxar demais, tá? Porque a pessoa ali não vai diferenciar tanto assim. Mas você tem muitas coisas que podem melhorar a sua habilidade do que o seu equipamento, do que a sua configuração, do que o seu PC. E essas coisas estão em você, não é nada externo, é coisa interna. Então, já estou voltando aqui ao assunto, por que eu não faço muitos vídeos ainda, né? Porque eu sei que vai dar muito trabalho e assim, vai ter muita gente enchendo o saco de um lado, enchendo o saco de outro. Se eu usar, por exemplo, a RX 5500 XT, a pessoa vai falar, usar uma placa fraca demais. Se eu usar uma RTX 3070, vão falar, usar uma placa forte demais. Que não sei o que, tem que usar tal resolução, que tem que estar tudo no mínimo, não, isso aqui tem no máximo. Então, é uma comunidade tão chata que eu acabo não tendo tanta vontade assim, mesmo que eu poderia ter feito já, eu não estou pensando direito no que eu fazer para agradar pelo menos a maioria, né? Eu sei que não vou conseguir agradar todo mundo, mas pelo menos ter menos gente enchendo o meu saco. Vocês veem que eu gosto muito de olhar comentários, não só dos meus vídeos, eu sou uma pessoa que olha muitos comentários, tá? Talvez é um hobby meu ficar olhando comentários. Muitos eu respondo, outros eu não respondo, mas eu olho e penso assim, vou responder mais tarde, esqueço de responder. Mas eu sou uma pessoa que olha muitos comentários. E aí quando eu vejo muitas pessoas enchendo o meu saco, falando tal coisa, e ela não tem nenhuma base para falar isso, a pessoa não tem nenhum argumento para falar daquilo, um argumento que ela pode falar é, tal pro player usa assim, então tá certo, né? Como se fosse grande coisa para mim, um jogador profissional usa de uma forma. Então, são coisas bem chatas
e é por isso que eu não tenho feito ainda esse tipo de vídeo. Ainda assim eu vou fazer, tá? Porque vocês veem, né, que está muito difícil fazer vídeo, o número de views está muito baixo, e eu sei que vai dar muito mais views se eu fizer um vídeo de um jogo competitivo do que fazendo um vídeo de benchmark sintético, né? Mas assim, eu não sei se mesmo essas views maiores aí, elas vão compensar o trabalho que esse pessoal vai me dar. E às vezes está incluso também, porque você tem que entender que a tua comunidade é chata para um caramba. E aí nem sei qual o jogo que você está jogando. Eu sei que a tua comunidade é chata porque a comunidade de jogo competitivo em si é muito chata, tá? Ah, mas você está fazendo vídeo, você tem que entender que tal coisa, tem que entender que você... Não preciso ficar aturando gente me enchendo o saco. E nem tô afim também de ficar muito tempo perdendo assim, vendo isso. Então, no máximo que aconteceria, se eu fizer um vídeo assim e começar a gente encher o saco demais, mas eu vi que der muita view, então eu vou parar de responder comentário. É o que eu consigo pensar, né? Porque são as alternativas que eu consigo. Ou dá muita view, tá dando certo, tem muito like, mas tem muita gente enchendo o saco, então paro de ver comentário e vou fazendo outros vídeos aí. Agora, se também der muita view, começar a ter negativo demais porque a pessoa fica enchendo o saco, aí eu também paro de fazer vídeo desse tipo e vou partir para outros vídeos que eu sei do que eu estou fazendo, eu sei que eu consigo explicar para as pessoas melhor dessa forma, do que ficar fazendo esse vídeo para gente que é supersticiosa, que é o pessoal que joga jogo competitivo. O pessoal geralmente é muito supersticioso e é muito, muito difícil mexer com superstição. É isso que eu queria falar hoje mesmo. Como eu disse, um sincericídio. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe nos comentários, porque vocês sabem, estou sempre olhando. Às vezes eu tenho que fazer um tipo de vídeo desse para botar para fora algumas coisas que tem na minha mente, né? Espero que vocês tenham entendido o intuito do vídeo. E é isso, vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Agora vai demorar um pouco para editar esse vídeo aqui. Valeu, falou e tchau!